Vamos examinar como a elasticidade varia ao longo de uma curva de demandas, como mostra a figura 4. Sabemos que uma curva de demanda linear tem inclinação constante. Lembre-se de que a inclinação é definida como o aumento dividido pela distância, que no caso é a razão entre a variação de preço e a variação de quantidade. A inclinação dessa curva de demanda específica é constante porque cada aumento de $1 no preço faz a quantidade demandada se reduzir nas mesmas 2 unidades. Embora a inclinação de uma curva de demanda linear seja constante, a elasticidade não é. Isso ocorre porque a inclinação é a razão entre as variações de 2 variáveis, ao passo que a elasticidade é a razão das variações percentuais nas 2 variáveis. Podemos ver isso na tabela da figura 4, que mostra a escala de demanda da curva de demanda linear no diagrama. Daqui a pouco a gente vai voltar lá para ver a figura 4. A tabela usa o método do ponto médio para calcular a elasticidade de preço da demanda. Nos pontos com preço baixo e quantidade elevada, a curva de demanda é inelástica. Nos pontos com preços alto e quantidade baixa, com preço alto e quantidade baixa, a curva de demanda é elástica. Essa tabela também apresenta a receita total em cada ponto da curva. Esses números ilustram a relação entre a receita total e a elasticidade. Quando o preço é $1, por exemplo, a demanda é inelástica. E um aumento no preço para $2 eleva a receita total. Quando o preço é $5, a demanda é elástica. E um aumento no preço para 6 reduz a receita total. Entre 3 e 4, a demanda tem elasticidade unitária e a receita total é igual para os 2 preços. A curva de demanda linear ilustra o fato de a elasticidade de preço da demanda não ser necessariamente a mesma em todos os pontos da curva de demanda. Então veja, a curva de demanda linear mostra que a elasticidade de preço da demanda não tem que ser necessariamente a mesma em todos os pontos da curva de demanda. Uma elasticidade constante é possível, porém nem sempre é o caso. Neste exemplo, mostra que num determinado preço é inelástica, num determinado preço a elasticidade é unitária e em determinado preço há uma sensibilidade maior por elevações no preço. Então veja, quando nós temos aqui a elasticidade de uma curva de demanda linear, a inclinação de uma curva de demanda linear, veja que é uma linha reta, né? Está inclinada, mas ela é uma linha reta, é constante. Ela é constante, a inclinação, mas a sua elasticidade não. Ou seja, veja que não é uma linha que faz uma curva, né? Ela não é côncava, também não é nem mais côncava nem mais convexa. Portanto, ela é uma linha reta inclinada. Neste caso, ela pode até ser uma linha reta, uma demanda linear constante, uma inclinação constante, porém a sua elasticidade não é constante. A lista que consta na tabela de demanda foi usada para calcular a elasticidade de preço da demanda pelo método do ponto médio. Nos pontos em que o preço é baixo, então, nos pontos em que o preço é baixo aqui, nos pontos em que o preço é baixo, 2, 1 aqui, note que a curva de demanda ela é inelástica, você não tem tanta sensibilidade, né? Você sai aqui de 1 para 2, sensibilidade é menor. Nos pontos em que o preço é alto, né? Ou seja, aqui 6 e 5, a curva de demanda ela é mais sensível à variação de preço, né? Mostrando, portanto, que a elasticidade no topo da curva é maior que 1
portanto elástica, e na parte de baixo da curva ela é menor do que 1, mostrando que ela é mais inelástica nesta situação. Então aqui está uma tabela com as variações de preço, revelando, portanto, veja, quando se aplica a fórmula de elasticidade, você nota que ela é elástica em um determinado trecho da curva de demanda linear, unitária em uma outra parte, e na parte final, na parte de baixo, ela é inelástica, revelando que a sensibilidade a variações no preço é menor do que no começo da curva, ok?